Mas o senhor não é o único a fazer esse diagnóstico, de facto. A questão é como é que resolvia este problema imediato nestas 2 semanas, resolvia-se mês, não ajoelhar, em que temos uma dívida gigantesca para pagar. Mas não é o povo português que tem essa dívida gigantesca. É o Estado. Vai dar ao mesmo. Estamos aqui em questões de semântica. Onde é que ia buscar dinheiro? Essa é a questão central. Se me permitir responder, se está interessado em expressar a sua opinião, então eu retiro-me, ficará a transmiti-lo aos seus... Estou só interessado em fazer perguntas. Então, nessa altura, permita-me que responda e que possa, num curtíssimo espaço de 10 minutos, expressar as minhas ideias, enquanto os outros têm 10 horas por dia. Portanto, se me permite, eu vou a isso. O povo português não tem que pagar essa dívida porque não foi contraída por ele, nem foi contraída em seu benefício. A dívida existe porque os dinheiros públicos foram canalizados para outras finalidades que não as finalidades de satisfação das necessidades fundamentais dos portugueses. Terceiro ponto, há dinheiro no país. Todos nós continuamos a descontar para os impostos. Há receitas do Estado, o que não há é, se for pagar aos credores, que se encheram à tripa forra nestes anos. Portanto, o que está a dizer é que não deveríamos pagar esta dívida? Não deveriam, o povo português não deve aceitar pagar essa dívida. Os bancos, por exemplo, portugueses, estão, aliás, numa situação singular, que é de acumularem lucros fabulosos, mas estarem à beira da bancarrota. E acumularam lucros fabulosos porquê? Porque ao longo destes anos foram buscar dinheiro emprestado ao Banco Central Europeu à taxa de 1%, e o Banco Central Europeu não empresta diretamente aos Estados, mas empresta aos bancos, e os bancos depois emprestaram aos particulares e ao Estado português a taxas 5 e 6 vezes superiores. E é aí que está o dinheiro que aparentemente falta. Portanto, não é verdade que daqui a um mês nós não tivéssemos dinheiro para pagar os salários aos funcionários públicos ou satisfazer outras necessidades essenciais. O que não teríamos era para pagar aos bancos espanhóis e germânicos que são os que estão a encher com esta dívida. Qual é a alternativa? Qual seria a consequência de não pagar o que devemos? Ouça, já há experiências históricas dessas, que se ocultam do povo português. Já há experiências históricas. A Argentina seguiu este caminho, por exemplo. A Argentina seguiu exatamente este caminho. Aplicou as receitas do FMI, isto é, impostos sempre para cima dos mesmos, ou seja, de quem trabalha, aperto em cima da atividade económica, redução da atividade pública, da satisfação das necessidades básicas das populações e privatização de tudo o que ainda restasse. E o país foi parando, até que a certa altura nem o dinheiro dos impostos chegava. E então um dia sai uma lei que proíbe as pessoas de acederem às suas contas bancárias e cativaram parte dos depósitos. E é, aliás, o que esta gente se prepara para fazer aqui, porque é preciso dizer que nós temos neste momento uma dívida, Portugal tem uma dívida gigantesca de montante superior ao seu próprio PIB. Ninguém sabe exatamente quanto é que é a dívida. Isto é o primeiro ponto curioso, porque era indispensável nós termos uma auditoria independente às contas que determinasse quanto devemos, a quem devemos e por que devemos. E ninguém, do lado do poder e da Troika, está interessado em que se faça essa auditoria, porque sabe perfeitamente que quando os cidadãos portugueses tivessem resposta a estas perguntas, não estariam dispostos a dar nem mais um cêntimo. Dívida que o Sr. defende que Portugal não deve pagar. Sim, Portugal, mas há uma alternativa. E deixe-me só dizer-lhe, o presidente Kirchner não era propriamente um perigoso esquerdista. Quando o país parou completamente, tomou unilateralmente a decisão de dizer aos credores: meus senhores, nem mais um cêntimo que seja de juros absolutamente especulativos. E quanto à dívida, os senhores vão receber 30 cêntimos por cada dólar. E foi assim que a Argentina conseguiu recuperar. Qual é a alternativa? A alternativa é uma estratégia completamente diferente. Nós não estamos condenados a sermos uma espécie de subcolónia da União Europeia, como nos tentaram convencer. Essa estratégia é uma... Não. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que Portugal deve ter um plano de desenvolvimento da sua própria economia nacional. Deve ter um plano de desenvolvimento da economia nacional que não se consegue explicar num minuto e meio ou um minuto, que é certo aquilo que me resta, mas que de qualquer maneira deve privilegiar aquilo que são as nossas condições estratégicas de partida. Nós temos uma localização geoestratégica extraordinária que nos permitiria, se nos tivéssemos dotado das infraestruturas adequadas, ser a grande plataforma de entrada e de saída das mercadorias, passageiros também, mas sobretudo de mercadorias, por tráfico marítimo, para a Europa, da África, da América e agora também do Oriente, porque com as obras do Canal do Panamá, a grande rota marítima vai passar a fazer-se pelo Ocidente e não pelo Oriente, mesmo dos países mais distantes, como por exemplo a China. E isso implicava nós termos uma rede de portos atlânticos, para os quais temos à partida condições magníficas. Temos o único porto de águas profundas do Atlântico da Península Ibérica, que é Sines, devidamente modernizados e apetrechados, e uma rede de transporte ferroviário,
de altas prestações, de bitola europeia, misto. Isto não tem nada a ver com a palhaçada do TGV para passageiros entre Lisboa e Madrid para fazer de Lisboa à Praia de Madrid, mas que ligasse esses portos atlânticos entre si e que fizesse o acesso direto, tornando os nossos portos altamente competitivos, o acesso direto à Europa pela linha tradicional da imigração portuguesa, ou seja, Aveiro, Vilar Formoso, Valladolid, Irún, etc. Isto permitia, de facto, não apenas transformar o país num ponto de passagem de mercadorias, mas permitia que os nossos produtos fossem altamente competitivos, porque colocados no norte ou no centro da Europa em menos de 24 horas. Essa é uma proposta que já lhe ouvimos várias vezes. O senhor vai a todas as eleições. A verdade é que o país ainda não lhe deu um lugar. Acha que o país está todo enganado ao mesmo tempo? Não, de forma nenhuma, mas permita-me que lhe diga que muitas vezes essa pergunta tem por trás a ideia de lá vai o chato outra vez, nunca mais se cala. Aqueles que assim pensam desenganem-se, porque eu estou na política por convicção, por defender princípios. Se é isso que pensa sobre quem faz esta pergunta, desengane-se. Não estou a dizer isso assim. Estou a dizer que essa pergunta é muitas vezes, veja o eterno candidato. Eu queria dizer com toda a bonomia que vão ver-me seguramente muito mais vezes enquanto a minha saúde permitir. Acha que vai ser eleito desta vez? Eu penso que desta vez, se as propostas dos partidos, e designadamente do meu, que não pertencem nem ao PS nem ao PSD, que é os partidos que a Troika e a comunicação social portuguesa se preparam para fazer eleger, seguramente que há excelentes condições para que uma voz que dará voz aos que não têm voz e que tem uma garantia que é de que não se deixa calar, não se deixa comprar, não se deixa intimidar, chegará ao Parlamento. Dr. Garcia Pereira, muito obrigado por ter vindo ao Primeiro Jornal.